Olá, Gil aqui. Estamos em 19 de abril hoje. Vou fazer uma fala mais tranquila, assim, mais solta. Mais tranquila é delicado, né? Mas tem uma pressão, né, de alguma forma, entre meus pares na internet, para que eu tenha uma fala mais solta e não me atenha a leituras. Mas é um fato que eu percebo as pessoas na internet hoje em dia como um certo modismo, né, entre falar sobre um assunto e gesticular um outro assunto como se isso fosse uma espécie de status, e eu internamente tenho dificuldade em não escarnecer, confesso. Então, por esse motivo, eu prefiro me ater às leituras, certo? Mas é para falar sobre o dia 12 de junho tem o Tim Hipper, Tim Always, do Judas Priest. Um dia na minha vida eu já odiei Judas Priest, mas o vocal é foda. E aí eu vou sair de lá, né, do Heavy Beer, e vou pra pegar um museu arquidiocesano e algumas. Vou falar criança, né? Eu chamo meus paqueras, né? Adultos, né? Eu chamo de menino até hoje, então vai se acostumando. E eu, apesar de ser terapeuta tântrica, eu passo muito tempo sem fazer sexo. Então isso me faz, de alguma forma, estar atida, estar atenta, né, a determinados outros problemas que não são geralmente da alçada de mulheres que se ocupam bastante de seus corpos. E eu gostaria também de me ater, né, um pouco mais ao meu, mas é o tipo da coisa que não me é dada a oportunidade nesse momento. Então fica uma coisa meio cabulosa, né, você marcar um encontro com crianças, né, no dia de Santo Antônio, num museu de arte sacra, que é basicamente a terra do peitinho. Então, assim, o que aconteceu comigo foi que a primeira vez que eu vi a Via Sacra na minha vida. Foi depois do evento do Cada Um no Seu Quadrinho. Dormi na casa de um rapaz do bloco. Na música é difícil a gente falar sobre quem é um amigo, né? Porque a pessoa tem grande intimidade com a natureza do objeto com que você lida internamente, mas muitas vezes a gente não pode conversar com a pessoa sobre isso. Então, por isso, eu acho digno de escárnio, né, as pessoas que têm como esporte conversar gestualmente sobre um outro assunto misterioso, sem um propósito definido, sem um motivo efetivamente, né? Porque eu passei uma situação na área dos estudos, eu morei 3 anos com meu orientador, né, para as mães das crianças, né, que porventura queiram pensar sobre essas coisas relaxadamente também nesse dia, né? Porque vai ser bem chato, né? Uma criança não ir porque a mãe não quer deixar a criança ir no único dia saudável, que é o dia de Santo Antônio, né? A velha falou que Deus abençoe seu casamento e tem crianças sim pensando em casamento no mundo em que todo mundo só quer dar a bunda sem beijar na boca, né? Engraçado isso, né? Mas eu não sei também como os pais dessas crianças foram apresentados à via sacra, então eu tô aqui falando sobre isso. Muito bem. Então, os quadrinhos, eu venho do audiovisual, eu estudo música e eu estudo estudo. O pessoal do estudo fala bastante, mas o pessoal do estudo não fala de si. O pessoal são pessoas que entretêm as outras pessoas trazendo informações úteis para sua autonomia de navegação, né? Mas são pessoas que não falam de si. Os músicos tampouco gostam de falar de si. Então, vão falar sobre o objeto de seu estudo. Muitas vezes há um overlap entre esses objetos, e essa é a batalha mais antiga do mundo. Então, qual não foi a minha felicidade? Um passarinho me contou, né? Vários passarinhos me contaram, né? Porque que talvez pudesse ser leve
as minhas preocupações, as minhas inquietações, os motivos da minha insônia, enquanto a mim não é dada a oportunidade de cuidar do meu corpo, que talvez tenha um lugar leve, que possa ser leve esse encontro com outras pessoas, e esse encontro aconteceu mais rápido do que eu pensava no dia do Cada Um no Seu Quadrinho. O que, que é o pessoal do Cada Um no Seu Quadrinho? É o pessoal do tu quer que, né, tu dá pra explicar o que que eu desenhe. Porra, já tá desenhado, então se tu não entendeu, eu não posso fazer nada. Né? E eles fazem isso deliberadamente. As pessoas da música, né, tem certa pompa e certa reticência para fazer isso. E o pessoal do estudo tem isso da forma mais sincera possível com o outro, respeitando até onde a pessoa consegue ver dentro da área de estudo. Né? O Abelardo, que é um dos filósofos que teve uma batalha com São Bernardo de Claraval, que é católico, o maior convertedor de pessoas ao catolicismo, as mães tapavam os ouvidos de suas crianças para que não ouvissem o doutor Melífluo. Todos os doutores católicos têm um apelido. E o apelido do São Bernardo de Claraval é Doutor Melífluo, né? Pela sua capacidade de conversão ao catolicismo. E não é outro meu objetivo aqui, senão uma pequena catequese de domingo, que há tanto tempo já que eu não faço. Muito bem, e aí dormi na casa de um amigo e me dispus, né, a estar no centro do Rio de Janeiro. É um lugar que me traz muita nostalgia, é um lugar que eu amo muito aquele solo. E lá fui eu ver a Via Sacra sem saber que eu estava indo lá ver a Via Sacra. Então, que é a Via Sacra? São 14 gravuras com uma frase. Eu cheguei lá, olhei a frase e fui embora. Tipo, já sei. E não olhei a gravura. Eu não sei onde essas pessoas viram a Via Sacra. Eu só consigo me responsabilizar, sinceramente, pelas gravuras que estão no convento. O Museu de Arte Sacra é dentro do convento. E eu imagino que deve ter gente em outras épocas que nunca saiu dali. É um monumento em homenagem à mãe, à esposa, à mulher de Luiz de Figueiredo. É o. Não sei o que é lá da penitência. Né? Então, assim, tem piadas que são brutalmente católicas. Né? É Jesus com Fiat Lux, faça-se a luz, né? É Jesus com a luz, fazendo luz e sendo crucificado por isso, enquanto todas as pessoas em volta ainda dão tudo de si para fazerem luz. A peculiaridade, né? E aí só quem realmente quer entender aquilo, e é o meu caso, porque eu não falo sobre política. Então, a leveza desse sistema que eu estou encontrando é encontrar pessoas que têm suas áreas de estudo sem falar de política. Eu não falo de política de forma alguma, porque o ser humano alocou seu senso de transcendência na política. É tipo, a pessoa precisa acreditar em alguma coisa e resolveu acreditar na política, né? É uma situação muito delicada porque biologicamente, a nomenclatura Homo sapiens sapiens é dada ao hominídeo que avança no planeta por causa do seu senso de transcendência. Certo? Então, o humano passa a levar consigo suas crianças, porque criança é um negócio para nômade, é ruim, né? A porra não anda sozinho, não come sozinho, né? Larga esse caralho pra ir. Fode, 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 né? Porque dá cansa, né? Enche a barriga, depois esvazia e larga a criança pra lá. E a gente tem mais tempo, enquanto humanidade, da memória corporal de fazer isso do que de uma outra coisa.
certo? Muito bem. Isso é uma memória que se instala na nossa mente e corpo. Isso não é mente emocional, isso não é mente espiritual, isso não é mente administrativa. Então, a partir do momento em que os hominídeos decidem levar consigo suas crianças e parar para enterrar seus mortos. Isso é chamado transcendência, senso de transcendência. O humano compreender que ele faz parte de algo maior do que si próprio. E nesse momento é dado a ele a nomenclatura Homo sapiens sapiens. Então, o nosso senso de transcendência passou a ser crucificado, né? E a simbologia alquímica do ouro é muito interessante no catolicismo. Eu fui procurar isso, né? Porque, né, você fala, alguma merda tu já escutou disso. Se tu teve aula de história, se tu prestou assim, tava lá de má vontade pra caralho, porque eu odeio história. Eu falo, meu irmão, história aconteceu, só vale quem tava lá. Quem tava lá viu, quem não tava não viu. Né? E assim, a minha opinião sobre isso é bastante taxativa. Então eu gosto muito da área de exatas, porque há uma humildade em reconhecer que o conhecimento é um edifício que é construído a partir de tudo o que veio antes de você e que vai continuar sendo construído depois de você, né? A cada um com seus problemas também, né? Muito bem, estamos aqui para isso. Então, em algum momento acreditar em alguma coisa ficou tipo demodê, entendeu? E aí passou a ser chique acreditar na política, né? Aí ficou uma porrada de músico que tem família, se vendo tolhido em determinados conceitos, né? E uma porrada de homem solteiro que tá com dificuldade de comer puta, porque é muito alto nos estudos, né? Muito elevado, né? Muito chique, né? Que não pode comer a porra de uma piranha para desafogar o peru, que é essa a nossa realidade. Né? E aí, no meio disso, pessoas que realmente têm sensibilidade, que tem esse tipo de gente, tanto nos músicos quanto nos estudos, né? Que entendeu que o pessoal de Deus era o pessoal que metia um esquema para ter família e que os macumbeiros era o pessoal que metia um esquema para poder falar mal dos outros. Melhor ser ateu. Não, melhor ser. Eu sou ateu, graças a Deus, né? Aí nessa hora eu tiro meu chapéu pro Marquês de Sade, né? No prólogo do Justine. Achei esse livro no Biblioteca de Obras Raras, né? Não pude ler o caralho do livro. Mas li o prólogo, sentei meu rabo lá e li lá logo na hora. E ele fala: olha, se a pessoa é boa, se a pessoa tem vontade de fazer o bem, se a pessoa tipo, convive bem, se a pessoa tá bem, assim, né? Se a pessoa, porra, tá de boa, a pessoa é, é, a pessoa tá nos conformes de Deus. Essa pessoa não é ateia, né? Isso não é um ateu. Mas o Marquês de Sade era um tipo de um cara também meio sem noção, né? O cara, tipo, porra, tipo, contratava a puta pra ficar na casa dele e enfiava barbitúricos, não. Como é que é? Estimulante não, apetitivo, pra dar tesão, entendeu? E, porra, era um negócio descaralhado. Era um negócio também no último volume, no último nível da sem noçãozice. Muito bem. Quem é o pessoal do NA, né? Os dito adictos. É o pessoal que não quer discutir o nome de Deus. Então, uma coisa é você ter neurose, que também isso é comum aos adictos, é você ter neurose de controlar como você vai ser visto pelos outros. Isso é uma coisa, né? E outra coisa distinta disso é você ficar cansado de discutir o nome de Deus e você estar atento para quem fala sobre isso de verdade. Nessa hora, se o teu Deus é Ogum, não faz diferença. E isso é que eu fui estudar. Sou convertida católica, tenho amor aos orixás.
Qual é a pedra no sapato? A cristandade. Eu tive a oportunidade de ver a Via Sacra, os 14, as 14 estações da Via Sacra, no convento lá no Largo da Carioca do Rio de Janeiro. Qual é a situação? O negócio, né? A velha avisou que estava em obra, como quem diz, foda-se, né? Porque você, onde está exposto as 14 estações, se você der um passo para trás, você cai. Dali tu quebra a perna, tu sai de cadeira de roda, tem que saber o que tu tá fazendo ali. E eu agradeço só ter visto isso agora na minha vida. Não tem motivo pra gente temer a luz. A luz não é algo temível. Não se dá, o sol nasce para todos, só não sabe quem não quer, né? Diz Legião Urbana. Qual o problema da cristandade? Num sistema católico, o que Jesus faz é luz. E ele já fez o sacrifício por nós de ter morrido. Esse sacrifício não é feito de novo. Num sistema que a pessoa vai se dizer cristão, ah, não, sou cristão, ah, sei que aquela cristandade, tem 48 tipos diferentes da pessoa ficar ali te massagando a vida inteira. Isso é a álgebra do funcionamento da vida. Então tem o ouro tem uma significação interessante na linguagem alquímica, que se tu tava lá de uma vontade na aula de história e em algum momento tu escutou isso, ah, porque a igreja trancava o conhecimento. E aí, né, os padres, minha filha, que tinha que ficar lá o quê? Copiando papiro, né? Estavam com tempo pra porra nenhuma, tinha que ainda que copiar, que não tava, tinha gente disponível ainda pra explicar, porque tinha gente, pouca gente letrada, né? Mas assim, né, dissolve e cristaliza. O negócio vira uma solução e vira um cristal, vira uma solução e vira um cristal. Dissolve e solidifica, dissolve e solidifica. Para dissolver é sorrir ou chorar, é rir ou chorar, não é sorrir. Que sorrindo a gente não ri. Que rir de verdade é um pouco mais difícil porque rir para você é sério ou é engraçado? Para mim é sério, né? Então, isso é uma coisa que envolve o corpo físico. Não é sentir uma tristeza, sentir uma alegria. Nossa, tinha tristeza. Nossa, tinha triste. Nossa, tinha alegre. É rir ou é chorar? Né? A dissolução acontece assim e envolve o corpo físico. Eu chorando, choro parada. Rir me toma espaço. Bastante. Físico. Físico mesmo. Me toma espaço. Eu dissolvo mesmo. Então tem uma significação interessante no ouro, que o ouro é a simbologia é encontrar a pedra filosofal. É quando a sua mente se cristaliza de acordo com o coração, né? Então tem uma simbologia muito delicada em Jesus sendo crucificado com aquele tanto de ouro em volta. E pela primeira vez eu entrei na igreja e não quis ver Jesus crucificado. E a minha estadia nessa casa que Deus me deu tá sendo muito melhor desse dia pra frente. Claro que são muitas imagens, né? Claro que tem piadas que naturalmente elas vêm na nossa cabeça porque essa linguagem é muito mais antiga do que a gente consiga imaginar, né? Então vem aquilo, né? Nossa, tu tá fazendo. Nossa, eu só tô aqui fazendo. Nossa, tu tá fazendo. Meu irmão, fala na minha cara que tu não tá fazendo, né? E assim, eu me responsabilizo apenas por essas imagens, porque foram as primeiras que eu vi na minha vida. E entre uma imagem e outra, o respiro é a casa e o céu. Dentro de si, casa e céu, através de grades.
Na crucificação de Jesus, ela já acabou a parte da ribanceira e você quase se debruça para ver Jesus morto, né? E os ritos de passagem católicos são ritos exotéricos, né? Os ritos de passagem, né, de qualquer religião que não seja a católica, não sei sobre a religião egípcia, porque é outra civilização que também tem o Deus único, que é Ra. Eu não sou politeísta, mas não nego a existência de deuses intracósmicos, né, que são forças da natureza. Minha filha, Ogum e Oxum no panteão Yorubá, Ganesha e, porra, Ongangana, Pataia Namahá no panteão hindu, né? Nessa hora ter um mensageiro como Hermes é muito bem-vindo, né? Do panteão grego, né? Que não tem ninguém inventando a roda uma hora dessa. Então, a crucificação de Jesus, ela tem um determinado significado na cristandade e ela tem um outro significado na liturgia católica. Para o católico, Jesus faz luz. Para o cristão, Jesus está fazendo. Está fazendo o quê? Boa pergunta. E é nessa que um morre. É nessa que um fica tetraplégico e já não está tendo mais ninguém para avisar. Então, a diferença da religião católica para as outras é que os ritos de passagem são exotéricos. O que isso significa? Não é necessário um sacerdote vir iniciar você para que você passe por um rito de passagem. Diferente de todas as outras religiões que têm os ritos de passagem esotéricos, precisa vir um cara vestido paramentado, entendeu? Para te dar um banho, um axé, uma mergulhada na piscina, para ir lá fazer o teu rito de passagem. Então, vantagens do catolicismo é a autonomia de navegação mesmo, sabe? Eu fiquei puta da vida, porque depois que eu vi a Via Sacra, entrei no convento, não podia nem ver Jesus crucificado, banhado em ouro em volta. Olha que situação, né? Fui entrar na porra do museu e o dia que o museu é gratuito é o dia de Santo Antônio. A velha falou que peço para Deus abençoar o quê? Seu casamento. Né? E o outro dia é dia de São Francisco, que é em setembro. Então, dia de Santo Antônio é o dia mais próximo, né? E assim, eu vim do evento dos quadrinistas, mas eu sou fotógrafa. Então, assim, para mim, reconhecer que eu não sei desenhar é mais fácil. E acho mais bonito do que ficar enchendo o saco dos caras que estão na pós-graduação perguntando como é que eu desenho. Né? Então, assim, não sei se eu fui bem vista, se eu fui malquista, mas mediante essa experiência imagética, pictórica, de uma forma tão específica, não tenho vontade de ver Via Sacra em outro lugar, porque ali realmente é muito bem desenhado. Assim, a diferença entre a cristandade e o catolicismo é muito bem ilustrada, por mais que nada se diga sobre isso. Eu achei maravilhoso. O museu é de uma arquidiocese, tá? Tá bom? É de uma arquidiocese de arte sacra. Então, com certeza, tem outras piadas católicas, raiz, não é católico Nutella. Católico Nutella vira cristão, irmão. Né? O Neil Gaiman, ele fez um quadrinho que é o meu quadrinho preferido da minha vida, chamado Sandman, são os perpétuos, né? Segundo ele, porra, ele criou um universo onírico para falar de transcendência.
Então, os perpétuos são aqueles que vão existir enquanto a humanidade existir. A morte, o sonho, destruição, destino, desespero, desejo, delírio. São 7, se esquecer alguma, procura na internet. E escreveu romances também, escreveu livro de contos. E aí tem um livro que eu não li, chamado Deuses Americanos, é a Batalha dos Deuses Novos contra os Antigos. É tipo Odin, Thor, os caras, tipo Odin, porra, metendo um esquema de assaltar banco, torna um esquema de trabalhar pra matadouro, de tipo pra uma friboi, assim, né, matando os boi mesmo, tá ligado? Com o martelo sinistro dele. Os deuses antigos versus contra os deuses novos. É tipo a deusa televisão, o deus tecnologia, tipo lançando um foguete de arco-íris, soltando pum de unicórnio escrito Odin, tá ligado? E o Odin, tipo, mano, esses caras tão de sacanagem com a minha cara, sacou? Tem que juntar os caras antigos mesmo. E aí tem a festa da antiga deusa primavera, a Ostara. E aí, mano, vai chegando Jesus na festa, tá ligado? Vai chegando Jesus, porrada de tipo de Jesus, e o Jesus, mas isso aqui da sua roupa tá diferente, né? Mas eu quero isso que lá, né? Então é o jeito mais simples de ilustrar isso. Não falo de política, então o meu quebra-pau é na religião. Eu não tenho como abrir mão dos meus preconceitos, né? Os meus preconceitos são aquelas ideias que vêm comigo antes de que eu tenha acesso a algum estudo que tangencie aquela questão, né? Então, se você acha que eu te julgo por causa de algum acidente do seu ser, isso é burrice sua, né? Não abrirei mão dos meus preconceitos. Eles a mim são muito caros e gosto deles todos no lugar. Então, o meu problema da minha vida, meu calcanhar de Aquiles era protestante, porque os protestantes, na verdade, eles não falam sobre a liturgia. O católico toma a escritura na cara e acabou. O protestante ele vai priorizar a experiência, né? E fazer a manutenção das alianças em dupla, né? Dos casais. E o que era muito difícil acabou ficando mais tranquilo de se lidar. E meu novo calcanhar de Aquiles são os cristãos. Né? Então vai ser boa essa sequência aí. É um negócio intimista, porque eu não vou ter outro lugar para estar nesse dia, né? Mas também é só pagar o vintão para entrar no museu e ir no outro dia e entender tudo que tá lá. E eu vou ter acesso a esse conteúdo no dia 13 de junho. Beleza?